Para quem está na escola, para quem está gerindo um sistema escolar, para uma diretora, para um diretor de escola, para um professor, para uma professora, o que significa exatamente dizer que aquelas crianças e aqueles jovens, né, meninos e meninas, têm direito à educação? Do ponto de vista bem concreto, significa, por exemplo, que se a pessoa diz assim, ó, eu moro muito longe da escola, ou a escola mais próxima da minha casa é uma escola muito distante, eu não tenho condições financeiras adequadas para me deslocar todos os dias até a escola. Então, a política pública vai providenciar a passagem escolar, ou vai providenciar o transporte escolar. Tem um programa federal chamado Caminho da Escola, ou Caminho para a Escola, né? Vai providenciar o ônibus escolar, ela vai providenciar o deslocamento dessa criança ou desse jovem até a escola. Ou vai ter uma escola muito próxima que a criança poderá ir caminhando. Se a família da criança diz assim, ó, este filho, esta filha nossa, não poderá passar a manhã inteira na escola, porque nós não temos condições de alimentá-lo adequadamente e que ele leve uma merenda. Então nós temos programas de merenda escolar ou de alimentação escolar que vão providenciar para que o direito à educação dessa criança não seja interrompido pelo fato de que a família não tem dinheiro para pagar a alimentação da criança nesse período. Então nós temos os programas, no caso, de merenda escolar e de alimentação. Nós temos uma questão que é um pouco, talvez, menos acessada no Brasil, que é a questão do vestuário escolar. O calçado, que em geral é a parte mais cara, né, e a roupa. Nós temos então programas de caixa escolar que podem auxiliar para que o aluno esteja na escola e tenha isso, né? A criança, uma vez estando na escola, estando na sala de aula, ela precisa de material escolar. Ela precisa de livro didático, nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, ela precisa de caderno, de lápis, nós temos programas que alcançam isso para a criança também. Nós temos uma outra situação que é assim, a criança poderá dizer assim, a professora passa tema para casa e eu não tenho em casa um local adequado para fazer os meus temas, né? No direito à educação dela, nós podemos entender que a escola tem uma solução bastante simples, que é ter uma sala, ou mais de uma sala, adequada, para que a criança no contraturno possa fazer os seus temas na própria escola, ou, que seria muito adequado, que ela possa fazer isso na biblioteca escolar. Alguns talvez estejam pensando, gente, mas o Estado vai despender, além de construir o prédio da escola, pagar os professores, pagar a manutenção do prédio, ele vai despender essa série de valores, né, para essas famílias que não podem e vão entender, não, isso é despesa. Eu vou contra-argumentar que tem um conjunto muito substancial de pesquisas em educação que mostra que isso nem de longe é despesa. Primeira afirmação. Um país não tem a menor possibilidade de ir para frente, não tem a menor possibilidade de ter condições dignas para a sua população, se nós não tivermos a população devidamente alfabetizada, ou seja, saber ler, escrever e interpretar, 3 grandes tarefas da escola, elas constituem um patrimônio pessoal que ninguém pode não ter mais no Brasil. Isso significa que esses pagamentos que eu me referi, pagar o transporte escolar, pagar a merenda, dar a Bolsa Família, nome social inclusive nem custa nada, basta tratar disso, né? Eles não são despesas, eles são possibilidades de evitar que nós venhamos a ter gasto no futuro, porque nós teremos um trabalhador muito pouco qualificado que não consegue ler as instruções de uma máquina, como acontece muito, e acaba se acidentando numa guilhotina de papel, porque não conseguiu ler adequadamente as instruções de trabalho, né? Existem pesquisas que mostram claramente que a elevação do nível de escolaridade se conjuga com a possibilidade de não ser fumante, por exemplo, no Brasil. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, a gente poderia imaginar que ao pagar o transporte escolar e garantir que a criança vá à escola, nós estamos gerando talvez um câncer de pulmão a menos.
Aviso a quem não entende, né? Assim, ó, dentre as doenças que custam muito caro ao Estado, uma das que custa mais caro é o tratamento de pacientes com câncer pulmonar, neoplasias de pulmão, internações prolongadas, uso muito grande de oxigênio, etc. e tal, né? Então nós podemos ver também, se é para adotar um raciocínio economicista e matemático, nós podemos ver que quem mais lucra com a permanência da criança na escola de ensino fundamental e médio é o próprio Estado. Claro que o indivíduo também lucra, né? Então, esse é um dos momentos em que a gente está, como já fizemos em outros assuntos, está entrando no significado mais miúdo, mais detalhado de uma expressão que é ao mesmo tempo uma bandeira de luta muito importante, que é garantir que todo sujeito, homem ou mulher, nascido no território brasileiro, tem, ao nascer, o direito à educação, como a gente vem discutindo aqui.